Olá, gente querida! Hoje é dia 4 de março, sexta-feira. Nós estamos meditando textos bonitos sobre a espiritualidade quaresmal. E hoje encontramos um texto do Evangelho de Mateus sobre o jejum. Mateus capítulo 9, versículos 14 e 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a prática do jejum era algo bastante conhecido e costumeiro na espiritualidade de Israel. Estava vinculada, sobretudo, ao luto, à dor, ao pranto, a momentos de muita tristeza, momentos de catástrofe nacional, e estava vinculado também à penitência. Estava vinculado a rituais, dias específicos, momentos que conduziam a comunidade por meio desse gesto exterior. O jejum conduz a uma experiência interior. Os discípulos de João Batista e os fariseus têm uma mentalidade demasiadamente escrupulosa e rigorista. Muitas vezes eles inventavam outros tantos dias de jejum que não estavam prescritos na lei mosaica. Era muito comum acontecer. Pois bem, Jesus é tratado como o noivo. Ele se chama a si mesmo de noivo. E nós, os discípulos, somos amigos do noivo. É aquela concepção, já muito presente no Antigo Testamento, de que Deus faz uma aliança com a humanidade, e essa aliança é uma espécie de matrimônio, de casamento. O Deus de Israel não é Baal. Baal é um ídolo. Baal é um falso esposo. Baal não é capaz de doar a felicidade. O Deus de Israel é o Deus de Jesus. E essa corrente de espiritualidade é assumida plenamente por Jesus de Nazaré, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus, e um dos elementos centrais da Bíblia Sagrada é a narrativa do casamento do Filho do Rei, o casamento do Filho de Deus, o casamento daquele que é responsável por introduzir-nos na novidade do reino definitivo. Jesus traz, de fato, a grande e plena novidade. Chegou a plenitude dos tempos. Nós, portanto, somos amigos do noivo. Ele é o noivo e sela de maneira plena e definitiva pelo seu sangue derramado na cruz a aliança com a humanidade. Mas não somente. Neste tempo da Quaresma, nós vivemos um tempo especial, como tempo de penitência e de conversão, mas também como tempo de preparação para a Páscoa, tempo do catecumenato batismal, tempo da escuta atenta da palavra de Deus, tempo especialmente de oração.
Jesus é o Messias e ele prepara os caminhos desta aliança nova, plena e definitiva. A aliança que Jesus realiza com a humanidade é selada no seu próprio sangue, derramado na cruz. Neste sentido, o jejum tem sentido. Mas é importante compreender o que significa o jejum. Nós fazemos jejum não é para deixar a comida no armário, não. O jejum é a liberdade mais absoluta do ser humano diante dos seus instintos mais radicais. Diante do instinto da fome, o ser humano é capaz de controlar-se, é capaz de ter plena liberdade para possuir-se plenamente e, na liberdade, doar-se a Deus e ao próximo, especialmente os pobres, os últimos dos últimos. E aquilo que nós economizamos com o jejum não é para ficar na prateleira ou na geladeira, é para aprendermos cada vez mais a partilhar. Jejuamos, ao mesmo tempo somos amigos do esposo e estamos na plena festa, na definitiva festa da aliança de Deus conosco. Mas, em preparação para a Páscoa, neste tempo santo da Quaresma, nós jejuamos, penitenciando-nos verdadeiramente, marcados pela fragilidade, pelo pecado, pela dor. O jejum é uma escola de liberdade e nos conduz e nos capacita para experimentarmos o amor generoso de Deus, experimentarmos a graciosidade, a generosidade, para não manter no armário e na geladeira aquilo que economizamos com o nosso jejum. Aliás, aqui entre nós havia uma tradição antiga. No período da Semana Santa, pessoas muito pobres, mendigos em geral, vinham de porta em porta pedindo o jejum. Quando eu era criança, eu nunca entendia aquilo. Como é que é? Nós devemos jejuar no dia de hoje e estas pessoas vêm na nossa porta pedir o jejum. Somente depois eu compreendi. O nosso jejum é exatamente para que aquela pessoa nunca mais passe necessidade ou passe fome. O jejum nos liberta dos nossos instintos mais radicais. Nós nos possuímos a nós mesmos e por isso podemos nos doar a Deus e aos pobres, o próximo mais próximo, que tanto necessita de nós. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.